Os Maias. Capítulo 4. Carlos ia formar-se em medicina. E como dizia o Dr. Trigueiros, houvera sempre naquele menino realmente uma vocação para Esculápio. A vocação revelara-se bruscamente um dia que descobriu no sótão, entre rumas de velhos alfarrábios, um rolo manchado de antiquadas estampas anatómicas. Tinha passado dias a recortá-las, pregando pelas paredes do quarto fígados, liaças de intestinos, cabeças de perfil com o recheio à mostra. Uma noite mesmo, rompera pela sala em triunfo a mostrar às silveiras, ao Eusébio, a pavorosa litografia de um feto de 6 meses no útero materno. Dona Ana recuou, com um grito, colando o leque à face, e o doutor delegado, escarlate também, arrebatou prudentemente Eusébiozinho para entre os joelhos, tapou-lhe a face com a mão. Mas o que escandalizou mais as senhoras foi a indulgência de Afonso. Então que tem, dizia ele sorrindo. Que tem, Sr. Afonso da Maia? Exclamou Dona Ana. São indecências. Não há nada indecente na natureza, minha rica senhora. Indecente é a ignorância. Deixar lá o rapaz. Tem curiosidade de saber como é esta pobre máquina por dentro, não há nada mais louvável. Dona Ana abanava-se sufocada. Consentir tais horrores nas mãos da criança. Carlos começou a aparecer-lhe como um libertino que já sabia coisas, e não consentiu mais que a Terezinha brincasse só com ele pelos corredores de Santa Olávia. As pessoas sérias, porém, o doutor juiz de direito, o próprio abade, lamentando, sim, que não houvesse mais recato, concordavam que aquilo mostrava no pequeno uma grande queda para a medicina. Se pega, dizia então com um gesto profético o doutor Trigueiros, temos de ligar... Se pega, dizia então com um gesto profético o doutor Trigueiros, temos da liga coisa grande. E parecia pegar. Em Coimbra, estudante do liceu, Carlos deixava os seus compêndios de lógica e retórica para se ocupar de anatomia. Numas férias, ao abrir das malas, a Gertrudes fugiu espavorida, vendo alvejar, entre as dobras de um casaco, o riso de uma caveira. E se algum criado de quinta adoecia, lá estava Carlos logo revolvendo o caso em velhos livros de medicina da livraria, sem lhe largar a beira do catre, fazendo diagnósticos que o bom Dr. Trigueiros escutava respeituoso e pensativo. Diante do avô, já chamava mesmo ao menino o seu talentoso colega. Esta inesperada carreira de Carlos, pensara-se sempre que ele tomaria capelo em direito, era pouco aprovada entre os fiéis amigos de Santa Olávia. As senhoras, sobretudo, lamentavam que um rapaz que ia crescendo tão formoso, tão cavalheiro, viesse a estragar a vida, receitando emplastros e sujando as mãos no jorro das sangrias. O doutor juiz de direito confessou mesmo um dia a sua descrença de que o Sr. Carlos da Maia quisesse ser médico a sério. Ora essa, exclamou Afonso, e por que não há de ser médico a sério? Se escolhe uma profissão é para a exercer com sinceridade e com ambição, como os outros. Eu não o educo para vadio, muito menos para amador. Educo-o para ser útil ao seu país. Todavia, arriscou o doutor juiz de direito com um sorriso fino, não lhe parece a vossa excelência que há outras coisas importantes também e mais próprias talvez em que o seu neto se poderia tornar útil? Não vejo, replicou Afonso da Maia. Num país em que a ocupação geral é estar doente, o maior serviço patriótico é incontestavelmente saber curar. Vossa excelência tem resposta para tudo, murmurou respeituosamente o magistrado. E o que justamente seduzia Carlos na medicina era essa vida a sério, prática e útil, as escadas de doentes galgadas à pressa no fogo de uma vasta clínica, as exigências que se salvavam com um golpe de bisturi, as noites veladas à beira de um leito, entre o terror de uma família, dando grandes batalhas à morte. Como em pequeno, o tinham encontrado as formas pitorescas das vísceras. Atraíam-no, agora, estes lados militantes e heróicos da ciência. Matriculou-se realmente com entusiasmo. Para esses longos anos de quieto estudo, o avô preparar-lhe uma linda casa em Celas, isolada, com graças de cottage inglês, ornada de persianas verdes, toda fresca entre árvores. Um amigo de Carlos, um certo João da Ega, pôs-lhe o nome de Passos de Celas, por causa dos luxos então raros na academia. Um tapete na sala, poltronas de marroquim, panóplias de armas e um escudeiro de libré. Ao princípio, este esplendor tornou Carlos venerado dos fidalgotes, mas suspeita aos democratas. Quando se soube, porém, que o dono destes confortos lia Proudhon, Auguste Comte
Herbert Spencer e considerava também o país uma choldra ignóbil, os mais rígidos revolucionários começaram a vir aos passos de Celas, tão familiarmente como ao quarto do trovão, o poeta boêmico, o duro socialista, que tinha apenas por mobília uma enxerga e uma bíblia. Ao fim de alguns meses, Carlos, simpático a todos, conciliara dandies e filósofos, e trazia muitas vezes no seu break, lado a lado, o Serra Torres, um monstro que já era adido, honorário em Berlim e todas as noites punha casaca e o famoso craveiro que meditava a morte de Satanás, encolhido no seu gabão de Aveiro, com o seu grande barrete de lontra. Os passos de Celas, sob a sua aparência preguiçosa e campestre, tornaram-se numa fornalha de atividades. No quintal fazia-se uma ginástica científica. Uma velha cozinha fora convertida em sala de armas, porque naquele grupo a esgrima passava como uma necessidade social. À noite, na sala de jantar, moços sérios faziam um whist sério, e no salão, sobre o lustre do cristal, à noite, na sala de jantar, moços sérios faziam um whist sério, e no salão, sobre o lustre de cristal, com o Fígaro, o Times e as revistas de Paris e de Londres espalhadas pelas mesas, o gamacho ao piano tocando Chopin ou Mozart, os liratos estirados pelas poltronas, havia ruidosos e ardentes cavacos em que a democracia, a arte, o positivismo, o realismo, o papado, Bismarck, o amor, Hugo e a evolução, tudo por seu turno, flamejava no fumo do tabaco, tudo tão ligeiro e vago como o fumo. E as discussões metafísicas, as próprias certezas revolucionárias, adquiriam um sabor mais requintado com a presença do criado de farda, desarrolhando a cerveja ou servindo croquetes. Carlos, naturalmente, não tardou a deixar pelas mesas, com as folhas intactas, os seus expositores de medicina. A literatura e a arte, sob todas as formas, absorveram-na deliciosamente. Publicou sonetos no Instituto e um artigo sobre o Parthenon. Tentou, num ateliê improvisado, a pintura a óleo e compôs contos arqueológicos sobre a influência de Salammbô. Além disso, todas as tardes passeava os seus 2 cavalos. No segundo ano, levaria um R, se não fosse tão conhecido e rico. Tremeu pensando no desgosto do avô. Moderou a dissipação intelectual, acontoou-se mais na ciência que escolhera. Imediatamente lhe deram uma acessite. Mas tinha nas veias o veneno de dilantismo. E estava destinado, como dizia João da Ega, a ser um desses médicos literários que inventam doenças de que a humanidade papalva se presta logo a morrer. O avô às vezes vinha passar 1-2 semanas a Celas. Nos primeiros tempos, a sua presença agradável aos cavalheiros de partidas de whist desorganizou o cavaco literário. Os rapazes mal ousavam estender o braço para o copo da cerveja. E os Vossa Excelência e isto, Vossa Excelência aquilo, regelavam a sala. Pouco a pouco, porém, vendo-o aparecer em chinelas e de cachimbo na boca, estirar-se na poltrona com ares simpáticos do patriarca boêmio, discutir arte e literatura, contar anedotas do seu tempo de Inglaterra e de Itália, começaram a considerá-lo como um camarada de barbas brancas. Diante dele já se falava de mulheres e de estroinices. Aquele velho fidalgo, tão rico, que lera Michelet e o admirava, chegou mesmo a entusiasmar os democratas. E Afonso gozava ali também horas felizes, vendo o seu Carlos centro daqueles moços de estudo, de ideal e de veia. Carlos passava as férias grandes em Lisboa, às vezes em Paris ou Londres, mas por Natais e Páscoas vinha sempre a Santa Olávia, que o avô, mais só, se entretinha a embelezar com amor. As salas tinham agora soberbos panos de Arras, paisagens de Rousseau e do Bigny, alguns móveis de luxo e de arte. Das janelas, a quinta oferecia aspectos nobres de parque inglês. Através dos macios tabuleiros de relva, davam curvas airosas as ruas areadas. Havia mármores entre as verduras e gordos carneiros de luxo dormiam sobre os castanheiros. Mas a existência neste rico não era agora tão alegre. A viscondesa, cada dia mais nutrida, caía em sonos congestivos logo depois do jantar. O Teixeira primeiro, as Gertrudes depois, tinham morrido, ambos de pleurices, ambos no entrudo. E já não se via também à mesa a bondosa face do abade, que lá jazia sobre uma cruz de pedra entre os goivos e as rosas todo o ano. O doutor juiz de Direito, com a sua concertina, passara para a relação do Porto. Dona Ana Silveira, muito doente, nunca saía. A Teresinha fizera-se uma rapariguinha feia, amarela como uma cidra. O Eusébiozinho, molengão e tristono. Já sem vestígios sequer do seu primeiro amor, aos alfarrábios e às letras, ia casar na régua. Só o doutor delegado, esquecido naquela comarca, estava mesmo, mais calvo talvez, sempre afável, amando sempre a pachorrenta Dona Eugénia. E quase todas as tardes,
o velho trigueiro chapeava da sua égua branca ao portão para vir cavaquear com o colega. As férias realmente só eram divertidas para Carlos quando trazia para a quinta o seu íntimo, o grande João da Ega, a quem Afonso da Maia se afeiçoara muito, por ele e pela sua originalidade, e por ser sobrinho de André da Ega, velho amigo da sua mocidade e muitas vezes outrora hóspede também em Santa Olávia. Ega andava-se formando em direito, mas devagar, muito pausadamente. Ora reprovado, ora perdendo o ano. Sua mãe, rica, viúva e beata, retirada numa quinta ao pé do Celurico de Basto com uma filha, beata, viúva e rica também, tinha apenas uma noção vaga do que o Joãozinho fizera todo esse tempo em Coimbra. O capelão afirmava-lhe que tudo havia de acabar a contento, e que o menino seria um dia doutor, como o papai e como o titi. E esta promessa bastava à boa senhora, que se ocupava sobretudo da sua doença de entranhas e dos confortos desse padre Serafim. Estimava mesmo que o filho estivesse em Coimbra, ou algures, longe da quinta, que ele escandalizava com a sua irreligião e as suas facécias heréticas. João da Ega, com efeito, era considerado não só em Celurico, mas também na academia, que ele espantava pela audácia e pelos ditos, como o maior ateu, o maior demagogo que jamais aparecera nas sociedades humanas. Isto lisonjeava-o. Por sistema, exagerou o seu ódio à divindade e a toda a ordem social. Queria um massacre das classes médias, o amor livre das ficções do matrimónio, a repartição das terras, o culto de Satanás. O esforço da inteligência nesse sentido terminou por lhe influenciar as maneiras e a fisionomia, e com a sua figura esgroviada e seca, os pelos do bigode arrebitados sobre o nariz adundo, num quadrado de vidro entalado no olho direito, tinha realmente alguma coisa de rebelde e de satânico. Desde a sua entrada na universidade, renovara as tradições da antiga Boêmia, trazia os rasgões da batina cozidos a linha branca, bebedava-se com carrascão, à noite, na ponte, com o braço erguido, atirava injúrias a Deus. E, no fundo, muito sentimental, enleado sempre em amores por meninas de 15 anos, filhas de empregados, com quem às vezes ia passar a soirée, levantando-lhes cartuchinhos de 12. A sua fama de fidalgote rico tornava-o apetecido nas famílias. Carlos escarnecia-se idílios futricas. Mas também ele terminou por se enredar num episódio romântico com a mulher de um empregado do governo civil, uma lisboetazinha, que o seduziu pela graça de um corpo de boneca e por uns lindos olhos verdes. A ela, o que a fanatizara fora o luxo, o groom, a égua inglesa de Carlos. Trocaram-se cartas e ele viveu semanas banhado na poesia áspera e tumultuosa do primeiro amor adúltero. Infelizmente, a rapariga tinha o nome bárbaro de Ermengarda e os amigos de Carlos, descoberto o segredo, chamavam-lhe já Eurico o Presbítero. Dirigiam-se para celas missivas pelo correio com este nome odioso. Um dia, Carlos andava tomando o sol na feira, quando o empregado do governo civil passou junto dele com o filhinho pela mão. Pela primeira vez, via tão de perto o marido de Ermengarda. Achou-o enxovalhado e macilento. Mas o pequerrucho era adorável, muito gordo, parecendo mais roliço por aquele dia de janeiro sobre os agasalhos de lã azul, tremelicando nos pobres perninhas roxas de frio e rindo na clara luz. Rindo todo ele, pelos olhos, pelas covinhas do queixo, pelas duas rosas das faces. O pai amparava-o, e o encanto, o cuidado com que o rapaz ia assim guiando os passos do seu filho, impressionou Carlos. Era no momento em que ele lia Michelet, e enchia-lhe a alma a veneração literária da santidade doméstica. Sentiu-se canalha e andar ali de cima do seu dog-cart, a preparar friamente a vergonha e as lágrimas daquele pobre pai, tão inofensivo no seu paletó recoçado. Nunca mais respondeu às cartas em que Ermengarda lhe chamava seu ideal. De certo, a rapariga se vingou, intrigando-o, porque o empregado do governo civil, daí por diante, dardejava sobre ele olhares sangrentos. Mas a grande topada sentimental de Carlos, como disse o Ega, foi quando ele, ao fim de umas férias, trouxe de Lisboa uma soberba rapariga espanhola e a instalou numa casa ao pé de Celas. Chamava-se Encarnación. Carlos alugou-lhe ao mês uma vitória com um cavalo branco e Encarnación fanatizou Coimbra com a aparição de uma dama das camélias, uma flor de luxo das civilizações superiores. Pela calçada, pela estrada da beira, os rapazes paravam, pálidos de emoção, quando ela passava, reclinada na vitória, mostrando o sapato de cetim, um pouco da meia de seda, languida e desdenhosa, como um cãozinho branco no regaço. Os poetas da academia fizeram-lhe versos em que Encarnación foi chamada lírio de Israel, pompa da arca e nuvem da manhã. Um estudante de teologia, rude e sebento,
transmontano, quis casar com ela. Apesar das instâncias de Carlos, Encarnación recusou, e o teólogo começou a rondar celas como um navalhão para beber o sangue ao Maia. Carlos teve de lhe dar bengaladas. Mas a criatura, desvanecida, tornou-se intolerável, falando sem cessar de outras paixões que inspirara em Madrid e em Lisboa, do muito que lhe dera o conde de Tal, o marquês Chicrano, da grande posição da sua família ainda aparentada com os Medina Coeli. Os seus sapatos de cetim verde eram tão antipáticos como a sua voz estrídula. E quando tentava elevar-se às conversações que ouvia, rompia a chamar ladrões aos republicanos, a celebrar os tempos de Dona Isabel, a sua Grácia, o seu Salero. Sendo muito conservadora com todas as prostitutas, João da Ega odiava. E Craveiro declarou que não voltava ao Passos de Celas enquanto por lá aparecesse aquele montão de carne, paga ao arratel como a da vaca. Enfim, uma tarde, Batista, o famoso criado de quarto de Carlos, surpreendeu-o com um juca que fazia de dama no teatro académico. Aí estava, enfim, um pretexto. E convenientemente paga, a parenta dos Medina Coeli, o lírio de Israel, a admiradora dos Bourbons, foi recambiada a Lisboa e à Rua de São Roque, seu elemento natural. Em agosto, no ato de formatura de Carlos, houve uma alegre festa em Celas. Afonso Vieira de Santa Olávia, Vilaça de Lisboa, toda a tarde no quintal de entre as acácias e as belas sombras, subiram-lhe ao ar molhos de foguetes. E João da Ega, que levara o seu último R no seu último ano, não descansou em mangas de camisa, pendurando lanternas venezianas pelos ramos, no trapézio e em roda do poço, para a iluminação da noite. Ao jantar a que assistiam lentes, Vilaça, enfiado e trêmulo, fez um speech. Ia citar o nosso imortal Castilho, quando sob as janelas rompeu, a grande ruído de tambor e pratos, o hino académico. Era uma serenata. Ega, vermelho de batina desabotoada, a luneta para trás das costas, correu à sacada a perorar. Aí temos o nosso Maia, Carolos Eduardo Zab Maia, começando a sua gloriosa carreira, preparado para salvar a humanidade enferma. Ou acabar de a matar, segundo as circunstâncias. A que parte remota destes reinos não chegou já a fama do seu gênio, do seu Docart, do Sebácio Acetcite, que lhe inundou o passado, e deste vinho do Porto contemporâneo dos heróis de 20, que eu, homem de revolução e homem de carraspana, eu, João da Ega, Joanês ab Ega. O grupo escuro, embaixo, desatou aos vivas. A filarmónica, outros estudantes, invadiram os espaços. Até tarde, sobre as árvores do quintal, na sala atulhada de pilhas de pratos, os criados correram com salvas de doce. Não cessou de estalar o champanhe. E Vilaça, limpando a testa, o pescoço, abafado de calor, ia dizendo um ao outro e a si mesmo também: grande coisa ter um curso. E então Carlos Eduardo partira para a sua longa viagem pela Europa. Um ano passou. Chegara esse outono de 1875. E o avô, instalado enfim no ramalhete, esperava por ele ansiosamente. A última carta de Carlos viera de Inglaterra, onde andava, dizia ele, a estudar a admirável organização dos hospitais de crianças. Assim era. Mas passeava também por Brighton, apostava nas corridas de Goodwood, fazia um idílio errante pelos lagos de Escócia, com uma senhora holandesa separada do seu marido, venerável magistrado da Haia, uma Madame Rougel, soberba criatura de cabelos de ouro fulvo, grande e branca como uma ninfa de Rubens. Depois começaram a chegar, dirigidas ao ramalhete, caixas sucessivas de livros, outras de instrumentos e aparelhos, toda uma biblioteca e todo um laboratório, que trazia ao Vilaça, manhãs inteiras, aturdido pelos armazéns da alfândega. O meu rapaz vem com grandes ideias de trabalho, dizia Afonso aos amigos. Havia 14 meses que ele o não via, o seu rapaz, a não ser uma fotografia mandada de Milão, em que todos o acharam magro e triste. E o coração batia-lhe forte, na linda manhã de outono, quando do terraço do ramalhete, de binóculo na mão, viu assomar vagarosamente por trás do alto prédio fronteiro um grande paquete de Royal Mail que lhe trazia o seu neto. À noite, os amigos da casa, o velho Sequeira, D. Diogo Coutinho, o Vilaça, não se fartavam de admirar o bem que a viagem fizera a Carlos. Que diferença da fotografia! Que forte, que saudável! Era de certo um formoso e magnífico moço, alto, bem feito, de ombros largos, com uma testa de mármore sob os anéis de cabelos pretos, e os olhos dos maias, aqueles irresistíveis olhos do pai, de um negro líquido, ternos como os dele e mais graves.
Trazia a barba toda, muito fina, castanho escura, rente na face, aguçada no queixo, o que lhe dava, com o bonito bigode arqueado aos cantos da boca, uma fisionomia de belo cavalheiro da Renascença. E o avô, cujo olhar risonho e úmido transbordava de emoção, todo se orgulhava de o ver, de o ouvir, numa larga veia, falando da viagem, dos belos dias de Roma, do seu mau humor na Prússia, da originalidade de Moscovo, das paisagens da Holanda. E agora? Perguntou-lhe o Sequeira, depois de um momento de silêncio em que Carlos estivera bebendo o seu conhaque e soda. Agora que tencionas tu fazer? Agora, general, respondeu Carlos, sorrindo e pousando o copo. Descansar primeiro e depois passar a ser uma glória nacional. Ao outro dia, com efeito, Afonso veio encontrá-lo na sala de bilhar, onde tinham sido colocados os caixotes, a despregar, a desempacotar, em mangas de camisa e assobiando com entusiasmo. Pelo chão, pelos sofás, alavastrava-se toda uma literatura em rumas de volumes graves, e aqui e além, por entre a palha, através das lonas descosidas, a luz faiscava no cristal, ou reluziam os vernizes, os metais polidos dos aparelhos. Afonso pasmava em silêncio para aquele pomposo aparato do saber. E onde vais tu acomodar este museu? Carlos pensara em arranjar um vasto laboratório ali perto no bairro, com fornos para trabalhos químicos, uma sala disposta para estudos anatómicos e fisiológicos, a sua biblioteca, os seus aparelhos, uma concentração metódica de todos os instrumentos de estudo. Os olhos do avô iluminavam-se ouvindo este plano grandioso. E que não te prendam questões de dinheiro, Carlos. Nós fizemos nestes últimos anos de Santa Olávia algumas economias. Boas e grandes palavras, avô. Repita-as ao Vilaça. As semanas foram passando nestes planos de instalação. Carlos trazia realmente resoluções sinceras de trabalho. A ciência como mera ornamentação interior do espírito, mais inútil para os outros que as próprias tapeçarias do seu quarto, parecia-lhe apenas um luxo solitário. Desejava ser útil. Mas as suas ambições flutuavam, intensas e vagas. Ora pensava numa larga clínica, ora na composição maciça de um livro iniciador. Algumas vezes em experiências fisiológicas, pacientes e reveladoras, sentia em si, ou supunha sentir, o tumulto de uma força sem lhe discernir a linha de aplicação. Alguma coisa de brilhante, como ele dizia. E isto para ele, homem de luxo e homem de estudo, significava um conjunto de representação social e de atividade científica. O remexer profundo de ideias entre as influências delicadas da riqueza, os elevados vagares de filosofia entremeados com requintes de sport e de gosto, um Claude Bernard que fosse também um Monry, no fundo era um diletante. Vilaça fora consultado sobre a localidade própria para o laboratório, e o procurador, muito lisonjeado, jurou uma diligência incansável. Primeira coisa a saber, o nosso doutor tencionava fazer clínica? Carlos não se decidira fazer exclusivamente clínica, mas desejava de certo dar consultas, mesmo gratuitas, como caridade e como prática. Então Vilaça sugeriu-lhe que o consultório estivesse separado do laboratório. E a minha razão é esta: a vista de aparelhos, máquinas, coisas, faz esmorecer os doentes. Tem você razão, Vilaça, exclamou Afonso. Já meu pai dizia: poupe-se ao boi a vista do malho. Separados, separados, meu senhor, afirmou o procurador num tom profundo. Carlos concordou, e Vilaça bem depressa descobriu, para o laboratório, um antigo armazém vasto e retirado ao fundo de um pátio junto ao Largo das Necessidades. E o consultório, meu senhor, não é aqui nem acolá, é no Rocio, ali, em pleno Rocio. Esta ideia do Vilaça não era desinteressada. Grande entusiasta do Fusão, membro do Centro Progressista, Vilaça Júnior aspirava a ser variador da Câmara. E mesmo em dias de satisfação superior, como quando o seu aniversário natalício vinha anunciado no Ilustrado, ou quando no centro citava com aplauso a Bélgica, parecia-lhe que tantas aptidões mereciam do seu partido uma cadeira de São Bento. Um consultório gratuito no Recio, o consultório do Dr. Maia, do seu Maia, reluziu-lhe logo vagamente como um elemento de influência. E tanto se agitou que daí a 2 dias tinha alugado um primeiro andar de esquina. Carlos mobilou-o com luxo. Numa antecâmara guarnecida de banquetes de marroquim, devia estacionar à francesa um criado de libré. A sala de espera dos doentes alegrava com o seu papel verde, ramagens prateadas, as plantas em vasos de roão, quadros de muita cor e ricas poltronas, cercando a jardineira coberta de coleções de charivari, de vistas estereoscópicas, de álbuns de atrizes seminuas, para tirar inteiramente o ar triste do consultório, até um piano mostrava o seu teclado branco. O gabinete de Carlos ao lado era mais simples, quase austero, todo em veludo verde-negro, com estantes de pau preto.
alguns amigos que começavam a cercar Carlos Taveira, seu contemporâneo e agora vizinho do Ramalhete, o Crujas, o Marquês de Souselas, com quem percorrera a Itália, vieram ver estas maravilhas. O Crujas correu uma escala no piano e achou abominável. Taveira absorveu-se nas fotografias de atrizes e a única aprovação franca veio do Marquês, que depois de contemplar o divã do gabinete, verdadeiro móvel de serralho, vasto, volúptuo, fofo, experimentou-lhe a doçura das molas e disse, piscando o olho a Carlos: a calhar. Não pareciam acreditar nestes preparativos, e todavia eram sinceros. Carlos até fizera anunciar o consultório nos jornais, quando viu, porém, o seu nome, em letras grossas, entre o de uma engomadeira à boa hora e um reclame de casa de hóspedes. Encarregou Vilaça de retirar o anúncio. Ocupava-se então mais do laboratório, que decidira instalar no armazém, às necessidades. Todas as manhãs, antes do almoço, ia visitar as obras. Entrava-se por um grande pátio, onde uma bela sombra cobria um poço, e uma trepadeira se mirava nos ganchos de ferro que aprendiam ao muro. Carlos já decidira transformar aquele espaço em fresco jardinete inglês, e a porta do casarão encantava-o, ogival e nobre, resto de fachada de ermita, fazendo um acesso vulnerável para o seu santuário de ciência. Mas dentro os trabalhos arrastavam-se sem fim. Sempre um vago martelar preguiçoso numa poeira alvadia, sempre as mesmas coifas de ferramentas jazendo nas mesmas camadas de aparas. Um carpinteiro esgroviado e triste parecia estar ali desde séculos, aplainando uma tábua eterna com uma fadiga langorosa. E no telhado, os trabalhadores que andavam alargando a claraboia não cesavam de assobiar, no sol de inverno, alguma lamúria de fado. Carlos queixava-se ao Sr. Vicente, o mestre de obras, que lhe asseverava invariavelmente, como daí a 2 dias havia de Sua Excelência ver a diferença. Era um homem de meia-idade, risonho, de falar doce, muito barbeado, muito lavado, que morava ao pé de Ramalhete, e tinha no bairro fama de republicano. Carlos, por simpatia como vizinho, apertava-lhe sempre a mão, e o Sr. Vicente, considerando por isso um avançado, um democrata, confiava-lhe as suas esperanças. O que ele desejava primeiro que tudo era um 93, como em França. O quê? Sangue. Dizia Carlos, olhando a fresca, honrada e roliça face do demagogo. Não, senhor, um navio, um simples navio. Um navio? Sim, senhor, um navio fretado à custa da nação, em que se mandasse pela barra fora o rei, a família real, a cambada dos ministros, dos políticos, dos deputados, dos intrigantes, etc. e etc. Carlos sorria e às vezes argumentava com ele. Mas está o Sr. Vicente bem certo que apenas a cambada, como tão exatamente diz, desaparecesse pela barra fora, ficavam resolvidas todas as coisas e tudo atolado em felicidade? Não, o Sr. Vicente não era burro que assim pensasse. Mas, suprimida a cambada, não via Sua Excelência, ficava o país desatravancado e podiam então começar a governar os homens de saber e de progresso. Sabe Vossa Excelência qual é o nosso mal? Não é a má vontade dessa gente. É muita soma de ignorância. Não sabem nada. Eles não são maus, mas são umas cavalgaduras. Bem, então essas obras, amigo Vicente, dizia-lhe Carlos, tirando o relógio e despedindo-se dele com um valente shake hands. Veja se me andam. Não lhe peço como proprietário, é como correligionário. Daqui a 2 dias há de Vossa Excelência ver a diferença, respondia o mestre de obras, desbarretando-se. No Ramalhete, pontualmente ao meio-dia, tocava a sineta do almoço. Carlos encontrava quase sempre o avô já na sala de jantar, acabando de percorrer algum jornal junto ao fogão, onde a tépida suavidade daquele fim de outono não permitia acender lume, mas verdejando todo de plantas de estufa. Em redor, nos aparadores de carvalho lavrado, rebrilhavam suavemente, no seu luxo maciço e sóbrio, as baixelas antigas. Pelas tapeçarias ovais dos muros apainelados, corriam cenas de balada, caçadores medievais, soltando o falcão, uma dama entre páginas alimentando os cisnes de um lago, um cavaleiro de viseira calada, seguindo ao longo de um rio, e contrastando com o teto escuro de castanho entalhado, a mesa resplandecia com as flores entre os cristais. O reverendo Bonifácio, que desde que se tornara dignatário da igreja comia com os senhores, lá estava já majestosamente sentado sobre a alvura nevada da toalha, à sombra de um grande ramo. Era ali, no aroma das rosas, que o venerável gato gostava de lamber, com o seu vagar estúpido, as sopas de leite servidas num covilhete de Estrasburgo. Depois agachava-se
trapassava por diante do peito a fofa pluma da sua cauda e, de olhos cerrados, os bigodes tesos, todo ele uma bola entufada de pelo branco malhado de oiro, gozava de leve uma cesta macia. Afonso, como confessava, sorrindo e humilhado, ia-se tornando com a velhice um gourmet exigente e acolhia com uma concentração de crítico as obras de arte do chefe francês que tinham agora. Um cavalheiro de mau gênio, todo bonapartista, muito parecido com o imperador e que se chamava Mr. Theodore. Os almoços no ramalhete eram sempre delicados e longos. Depois, ao café, ficavam ainda conversando e passava de 1 hora, da 1h30, quando Carlos, com uma exclamação, precipitando-se sobre o relógio, se lembrava do seu consultório. Bebia um cálice de chartreuse, acendia à pressa um charuto. Ao trabalho, exclamava. E o avô, enchendo devagarinho o seu cachimbo, invejava-lhe aquela ocupação, enquanto ele ficava ali a vadiar toda a manhã. Quando esse eterno laboratório estiver acabado, talvez vá para lá passar um bocado, ocupar-me de química. E ser talvez um grande químico. O avô tem já o feitio. O velho sorria. Esta carcaça já não dá a nada, filho. Está pedindo eternidade. Quer alguma coisa da Baixa, de Babilónia? Perguntava Carlos, abotoando à pressa as suas luvas de governar. Bom dia de trabalho. Pouco provável. E no dog-cart, com aquela linda égua atunante, ou no feia-tonte com a que maravilhava Lisboa, Carlos lá partia em grande estilo para a Baixa, para o trabalho. O seu gabinete, no consultório, dormia numa paz tépida entre os espessos veludos escuros, na penumbra que faziam os estores de seda verde corridos. Na sala, porém, as 3 janelas abertas bebiam à farta a luz. Tudo ali parecia festivo. As poltronas em torno da jardineira estendiam os seus braços amáveis e convidativos. O teclado branco do piano ria e esperava, tendo abertas por cima as canções de Gounod. Mas não aparecia jamais um doente. E Carlos, exatamente como o criado que na sociedade de antecâmara dormitava sob o diário de notícias, acaçapado na banqueta, acendia um cigarro La Ferme, tomava uma revista e estendia-se no divã. A prosa, porém, dos artigos estava como embebida do tédio moroso do gabinete. Bem depressa bocejava, deixava cair o volume. Do Rocio, o ruído das carroças, os gritos errantes dos pregões, o rolar dos americanos subiam numa vibração mais clara por aquele ar fino de novembro. Uma luz macia, escorregando a semente do azul ferrete, vinha dourar as fachadas enxovalhadas, as copas mesquinhas das árvores do município, a gente vadeando pelos bancos, e essa sussurração lenta da cidade preguiçosa, esse ar aveludado de clima rico, pareciam ir penetrando pouco a pouco, naquele abafado gabinete, e resvalando pelos veludos pesados, pelo verniz dos móveis, envolver Carlos numa indolência e numa dormência. Com a cabeça na almofada, fumando, ali ficava, nessa quietação de cesta, num cismar que se ia desprendendo, vago e tênue, como o tênue e leve fumo que se leva de uma braseira meio apagada. Até que, com um esforço, sacudia-se torpor, passeava na sala, abria aqui e além, pelas estantes um livro, tocava no piano 2 compassos de valsa, espreguiçava-se, e com os olhos nas flores do tapete, terminava por decidir que aquelas 2 horas de consultório eram estúpidas. Está aí o carro? Ia perguntar ao criado. Acendia bem depressa o de charuto, calçava as luvas, descia, bebia um largo sorvo de luz e ar, tomava as guias e largava, murmurando consigo. Dia perdido. Foi uma dessas manhãs que, preguiçando assim no sofá com a revista de 2 mundos na mão, ele ouviu um rumor na antecâmara e logo uma voz bem conhecida, bem querida, que dizia por trás do reposteiro: Sua Alteza Real está visível? Oh, ega! Gritou Carlos, dando um salto do sofá, e caíram nos braços um do outro, beijando-se na face enternecidos. Quando chegaste tu? Esta manhã, caramba! Exclamava Ega, procurando pelo peito, pelos ombros, o seu quadro de vidro, entalando-lhe, enfim, no olho. Caramba, tu vens esplêndido desses Londres, dessas civilizações superiores. Estás com um ar renascença, um ar Valois. Não há nada como a barba toda. Carlos ria, abraçando-o outra vez. E de onde vens tu? De Celurico? Qual Celurico? Da Foz? Mas doente, menino, doente, o fígado, o baço, uma infinidade de vísceras comprometidas. Enfim, 12 anos de vinhos e aguardentes. Depois falaram das viagens de Carlos, do ramalhete, da demora do Ega em Lisboa. Ega vinha para sempre. Tinha dito do alto da diligência, às várzeas de Celurico, o adeus de eternidade.
Imagina tu, Carlos, amigo, a história deliciosa que me sucede com a minha mãe. Depois de Coimbra, naturalmente, sondei a respeito de vir viver para Lisboa, confortavelmente, com os dinheiros largos. Qual? Não caiu. Fiquei na quinta fazendo epigramas ao Padre Serafim e a toda a corte do céu. Chega julho e aparece nos arredores uma epidemia de anginas. Um horror. Creio que vocês lhe chamam de diftéricas. A mamã salta imediatamente à conclusão que é a minha presença, a presença do ateu, do demagogo, sem jejuns e sem missa, que ofendeu Nosso Senhor e atraiu o flagelo. Minha irmã concorda. Consultam o Padre Serafim. O homem, que não gosta de me ver na quinta, diz que é possível que haja indignação do Senhor. E a minha mãe vem pedir-me quase de joelhos, com a bolsa aberta, que venha para Lisboa, que a arruíne, mas que não seja ali chamada a ira divina. No dia seguinte, bati para a foz. E a epidemia? Desapareceu logo, disse o Ega, começando a puxar devagar, dos dedos magros, uma longa luva cor de canário. Carlos mirava aquelas luvas do Ega, e as polainas de Casemira, e o cabelo que ele trazia crescido como uma mecha frisada na testa, e na gravata de cetim uma ferradura de opalas. Era outro Ega, um Ega dandy, vistoso, paramentado, artificial e com pó de arroz. E Carlos deixou enfim escapar a exclamação impaciente que lhe bailava nos lábios. Ega, extraordinário casaco. Por aquele sol macio e morno de um fim de outono português, o Ega, o antigo boêmio de batina esfarrapada, trazia uma peliça, uma sumptuosa pelícia de príncipe russo, agasalhou de trenó e de neve, ampla, longa, com alamares trespassados a Brandesburgo, e pondo-lhe em torno do pescoço esganiçado e dos pulsos de tísico uma rica e fofa espessura de peles de Marta. Uma boa peliça, hein? Disse ele logo, erguendo-se, abrindo-a, exibindo a opulência do forro. Mandei-a vir pelo Strauss. Benefícios da epidemia. Como podes tu suportar isso? É um bocado pesada, mas tenho andado constipado. Tornou-se a recostar no sofá, adiando o sapato, de verniz muito bicudo, e do monóculo no olho, examinou o gabinete. E tu que fazes? Conta-me lá. Tens isto esplêndido. Carlos falou dos seus planos, de altas ideias de trabalho, das obras do laboratório. Um momento. Quanto te custou tudo isto? Exclamou o Ega, interrompendo, erguendo-se para ir apalpar o veludo dos reposteiros, mirar os torneados da secretária de pau preto. Não sei, o Vilaça é que deve saber. E Ega, com as mãos enterradas nos vastos bolsos de polícia, inventariando o gabinete, fazia considerações. O veludo dá seriedade. E o verde escuro é a cor suprema, é a cor estética. Tem a sua expressão própria, enternece e faz pensar. Gosto deste divã, móvel de amor. Foi entrando para a sala dos doentes, devagar, de luneta no olho, estudando os ornatos. Tu és o grandioso Salomão, Carlos. O papel é bonito e o cretinozinho agrada-me. Apalpou também. Uma begónia, manchada da sua ferrugem de prata, num vaso de ruão, interessou. Queria saber o preço de tudo. E diante do piano, olhando o livro de música aberto, as canções de Gounod, teve uma surpresa enternecida. Homem, é curioso. Cá me aparece. A barcarola. É deliciosa, hein? Dites, la jeune belle, où voulez-vous aller? La voix. Estou um bocado rouco. Era a nossa canção na Foz. Carlos teve outra exclamação, e cruzando os braços diante dele. Tu estás extraordinário, Ega. Tu és outro Ega. A propósito da Foz, quem é essa Madame Cohan, que estava também na Foz, de quem tu, em cartas sucessivas, verdadeiros poemas que recebi em Berlim, na Haia, em Londres, me falavas com os arroubos de Cântico dos Cânticos. Um leve rubor subiu às faces do Ega, e limpando negligentemente o monóculo ao lenço de seda branca. Uma judia. Por isso usei o lirismo bíblico. É a mulher de Cohen. Hás de conhecer. Que é diretor do Banco Nacional. Demos-nos bastante. É simpática, mas o marido é uma besta. Foi uma flirtação de praia. Voilà tu. Isto era dito aos bocados, passeando, puxando o lume ao charuto e ainda corado. Mas conta-me tu, que diabo, que fazem vocês no ramalhete? O avô Afonso? Quem vai por lá? No ramalhete o avô fazia o seu whist com os velhos parceiros. Ia o Dom Diogo, o decrépito leão, sempre de rosa ao peito e frisando ainda os bigodes. Ia o Sequeira, cada vez mais atarracado, a estourar de sangue à espera da sua apoplexia. Ia o conde de Steinbrücken. Não conheço. Refugiado? Polaco? Não. Ministro da Finlândia. Queria-nos alugar umas cocheiras e complicou esta simples transação com umas tantas figuras diplomáticas, tantos documentos, tantas coisas com o selo real da Finlândia, que o pobre Vilaça, aturdido,
para se desembaraçar, remeteu ao avô. O avô desnorteado também ofereceu-lhe umas cocheiras de graça. Steinbrocken considera isto um serviço feito ao rei de Finlândia, à Finlândia. Vai visitar o avô em grande estado com o secretário de delegação, o cônsul, o vice-cônsul. Isso é sublime. O avô convidou-o a jantar. E como o homem é muito fino, um gentleman, entusiasta da Inglaterra, grande entendedor de vinhos, uma autoridade no whist, o avô adota-o. Não sai do ramalhete. E de rapazes? De rapazes aparecia Taveira, sempre muito correto, empregado agora no Tribunal de Contas. Um Crujes, que o Ega não conhecia, um diabo adoidado, maestro, pianista, com uma pontinha de gênio, o Marquês de Souselas. Não há mulheres? Não há quem as receba. É um covil de solteirões. A Viscondesa, coitada. Bem sei. Uma apoplecté. Sim, uma hemorragia cerebral. Temos também o Silveirinha. Chegou-nos ultimamente o Silveirinha. O de Rezende? O cretino? O cretino. Enviuvou, vem da Madeira, ainda um bocado tísico, todo carregado de luto, um fúnebre. O Ega, repultriado com aquele ar de tranquila e sólida felicidade que Carlos já notara, disse puxando lentamente os punhos. É necessário reorganizar essa vida. Precisamos arranjar um cenáculo, uma boemiazinha doirada, uns soares de inverno, com arte, com literatura. Tu conheces o Kraft? Sim, creio que tenho ouvido falar. Ega teve um grande gesto. Era indispensável conhecer o Kraft. O Kraft era simplesmente a melhor coisa que havia em Portugal. É um inglês, uma espécie de doido. Ega encolheu os ombros. Um doido. Sim, era essa a opinião da Rua dos Fanqueiros. O indígena, vendo uma originalidade tão forte como a de Kraft, não podia explicá-la senão pela doidice. O Kraft era um rapaz extraordinário. Agora tinha ele chegado da Suécia, de passar 3 meses com os estudantes do Uppsala. Estava também na Foz, uma individualidade da primeira ordem. É um negociante do Porto, não é? Qual negociante do Porto? Exclamou o Ega, erguendo-se, franzindo a face enojado de tanta ignorância. O Kraft é o filho de um clergyman da Igreja Inglesa do Porto. Foi um tio, um negociante de Calcutá ou da Austrália, um nababo, que lhe deixou a fortuna. Uma grande fortuna. Mas não negocia. Nem sabe o que é isso. Dá largas ao seu temperamento bironiano, é o que faz. Tem viajado por todo o universo, coleciona obras de arte, bateu-se como voluntário na Abissínia e em Marrocos. Enfim, vive na grande, na forte, na heroica acreção da palavra. É necessário conhecer o Kraft. Vais-te babar por ele. Tens razão, caramba, está calor. Desembaraçou-se da opulenta pelissa e apareceu em peitilho de camisa. O quê? Tu não trazias nada por baixo? Exclamou Carlos. Nem colete? Não, então não podia aguentar. Isto é para o efeito moral, para impressionar o indígena. Mas não há negá-lo. É pesada. E imediatamente voltou à sua ideia. Apenas o Kraft chegasse do Porto, relacionavam-se, organizava-se um cenáculo, um de Cameron, de arte e diletantismo, rapazes e mulheres, 3 ou 4 mulheres para cortarem, com a graça dos decotes, a severidade das filosofias. Carlos ria-se dessa ideia do Ega. 3 mulheres de gosto e de luxo em Lisboa para adornar um cenáculo. Lamentável a ilusão de um homem de celurico. O Marquês de Souselas tinha tentado, e para uma vez só, uma coisa bem mais simples, um jantar no campo com atrizes. Pois fora o escândalo mais engraçado e mais característico. Uma não tinha criada e queria levar consigo para a festa uma tia e 5 filhos. Outra temia que, aceitando, o brasileiro lhe tirasse a mesada. Uma consentiu, mas o amante, quando soube, deu-lhe uma coça. Esta não tinha vestido para ir. Aquela pretendia que lhe garantizassem uma libra. Houve uma que se escandalizou com o convite, como um insulto. Depois os chus, os queridos, os polhos complicaram medonhamente a questão. Uns exigiam ser convidados, outros tentavam desmanchar a festa. Houve partidos, fizeram-se intrigas, enfim. Esta coisa banal, um jantar com atrizes, resultou em um tarquinho de ginásio levar uma facada. E aqui tens tu Lisboa. Enfim, exclamou o Ega. Se não aparecessem mulheres, importam-se que é em Portugal, para tudo recurso natural. Aqui importa-se tudo. Leis, ideias, filosofias, teorias, assuntos, estéticas, ciências, estilo, indústrias, modas, maneiras, pilhérias. Tudo nos vem em caixotes pelo paquete. A civilização custa-nos caríssima, com os direitos da alfândega, e é em segunda mão, mas não foi feita para nós. Fica-nos curta nas mangas. Nós julgamos civilizados como os negros de São Tomé, se supõem cavalheiros, se supõem mesmo brancos, para usarem como uma tanga uma casaca velha do patrão. Isto é uma choldra torpe, onde pus eu a churuteira. Desembaraçado da majestade que lhe dava a peliça, o antigo Ega reaparecia, perorando com os seus gestos aduncos de Mefistófeles em verve,
lançando-se pela sala como se fosse voar ao vibrar das suas grandes frases, numa luta constante com um monóculo, que lhe caía do olho, que ele procurava pelo peito, pelos ombros, pelos rins, retorcendo-se, deslocando-se, como mordido por bichos. Carlos animava-se também, a fria sala aquecia. Discutiam o naturalismo, Gambetta, o nihilismo. Depois, com ferocidade e, à uma, malharam sobre o país. Mas o relógio ao lado bateu 4 horas. Imediatamente, Ega saltou sobre a peliça, sepultou-se nela, aguçou o bigode ao espelho, verificou a pose e, encoroçado nos seus alamares, saiu com um arzinho de luxo e de aventura. John, disse Carlos, que o achava esplêndido, e o ia seguindo ao patamar. Onde estás tu? No Universal, esse santuário. Carlos abominava o Universal, queria que ele viesse para o ramalhete. Não me convém. Em todo o caso, vais hoje lá jantar, ver o avô. Não posso, estou comprometido com a besta do Cohen, mas vou lá amanhã almoçar. Já nos degraus da escada voltou-se, entalou um monóculo, gritou para cima. Tinha-me esquecido de dizer-te, vou publicar o meu livro. O quê? Está pronto? Exclamou Carlos espantado. Está esboçado, à brocha larga. O livro do Ega. Fora em Coimbra, nos últimos 2 anos, que ele começara a falar do seu livro, contando o plano, soltando títulos de capítulos, citando pelos cafés frases de grande sonoridade. E entre os amigos do Ega, discutia-se já o livro do Ega como devendo iniciar, pela forma e pela ideia, uma evolução literária. Em Lisboa, onde ele vinha passar as férias e dava seivas no Silva, o livro fora anunciado como um acontecimento. Bacharéis, contemporâneos ou os seus condiscípulos tinham levado de Coimbra, espalhado pelas províncias e pelas ilhas, a fama do livro do Ega. Já de qualquer modo essa notícia chegara ao Brasil, e sentindo essa ansiosa expectativa em torno do seu livro, o Ega decidira-se enfim a escrevê-lo. Devia ser uma epopeia em prosa, como ele dizia, dando sob episódios simbólicos a história de grandes fases do universo e da humanidade. Intitulava-se Memórias de um Átomo e tinha a forma de uma autobiografia. Este átomo, o átomo de Ega, como se lhe chamava a sério em Coimbra, aparecia no primeiro capítulo rolando ainda no vago das nebulosas primitivas. Depois vinha embrulhado, faísca candente, na massa de fogo que devia ser mais tarde a Terra. Enfim, fazia parte da primeira folha de planta que surgiu da crosta ainda mole do globo. Desde então, viajando nas incesantes transformações da substância, o átomo do Ega entrava na rude estrutura do Orango, pai da humanidade, e mais tarde vivia nos lábios de Platão. Negrejava no burel dos santos, refulgia na espada dos heróis, palpitava no coração dos poetas. Gota d'água, nos lagos de Galileia, ouvira-o falar de Jesus ao fim da tarde, quando os apóstolos recolhiam as redes. Nó de madeira na tribuna da convenção. Sentira o frio da mão de Robespierre. Errara nos vastos anéis de Saturno, e as madrugadas da terra tinham no orvalhado, pétala resplandecente, de um dormente e languido lírio. Fora omnipresente, era omnisciente. Achando-se finalmente no bico da pena do Ega, e cansado desta jornada através do ser, repousava, escrevendo as suas memórias. Tal era este formidável trabalho, de que os outros admiradores do Ega, em Coimbra, diziam pensativos e como esmagados de respeito. É uma Bíblia. Fim de capítulo.